Fala pessoal, você sabe como é que funciona a anomalia da água? Aquele estado onde a água contraria as leis da dilatação térmica? Bom, se você não sabe, vem comigo que você vai aprender agora como entender a anomalia da água. Bom, a água, no intervalo entre 0 e 4, ela se comporta de forma contrária às leis da dilatação. Como assim? As leis da dilatação dizem que quando você aquece um corpo, ele tem que se dilatar. E quando você resfria um corpo, ele tem que se contrair. Bom, veja comigo o que vai acontecer. Vamos supor que eu estou resfriando, tá? Estou no processo de resfriamento. Num processo de resfriamento, eu estou diminuindo a temperatura. Estou indo 6, 5, 4. Então, o que acontece com o volume é que o volume reduz, ou seja, ele contrai. Tudo bem? A água contrai aqui. Quando eu chego no 4, eu entro aí na minha faixa de anomalia. Veja comigo, ó. Aqui é a minha faixa de anomalia. Na faixa de anomalia, ao invés de eu continuar contraindo, todos os materiais existentes, quando a gente vem diminuindo a temperatura, ele vai contraindo para sempre, tá vendo? Ele vai contraindo, contraindo, contraindo. Só que a água, quando chega no 4, ao invés dela continuar a contração, nesse sentido da temperatura ali, acontece uma dilatação, ou seja, a água se dilata. Caraca, professor, ela se dilata. Observe então que aqui, quando ela chega aqui, ela estava se contraindo, ó. Começou a dilatar, agora dilatou. Tá vendo que isso aqui contrai e contraria, as leis da dilatação, tá vendo? De 0 até 4, eu estou diminuindo a temperatura. Logo, eu deveria contrair. Quando eu chego no zero, nesse ponto aqui, ó, olha que legal, gente. Quando eu chego aqui nesse ponto, eu tenho o volume máximo. Tudo bem? Eu tenho o volume máximo. A pressão de um ATM, quando eu chego a 0, eu entro na fusão, ou seja, eu começo agora a fundir essa água, a solidificar ela. Veja então que a água congela com o volume máximo. É por isso que é bem comum nós observarmos que quando você pega uma garrafa de plástico congelada, ou objetos que contêm água, que estão congelados, alimentos, eles tendem a se dilatar, tá bom? Eles tendem a se expandir, porque na hora que ele congela com seu volume máximo. Professor, mas depois do zero? Depois do zero, ele volta a se contrair. Aí você se pergunta, professor, mas se a água volta a se contrair, eu não deveria ver o corpo dilatado quando eu olho no congelador. É porque, gente, ele volta a se contrair, mas ele contrai muito menos do que ele contrairia, do que ele dilatou. Então, por exemplo, ele volta a contrair, só que essa contração é muito pequena. Ele já solidificou aqui, ó, com volume máximo. E essa contração vai ser bem menor. Então, mesmo que ele volte a contrair, eu ainda consigo notar, observar que aquele objeto sofreu uma dilatação. Ele expandiu seu volume. Observe que agora no caminho contrário, se eu agora aqueço, menos 2, menos 1, eu estou aquecendo. O meu corpo ele se dilata. Tudo bem? O meu corpo que eu estou analisando aqui, por exemplo, é a água, tá bom? Estou analisando aqui a água, ela está se dilatando. Chegou no zero, deveria continuar se dilatando, porque eu estou aumentando a temperatura. A água agora se contrai, olha que legal. Ela se contrai. Ah, peraí, professor, então ela começa aqui, ó. Ele vem se dilatando, dilatando de novo. Chega aqui o volume máximo e agora se contrai. Quando ela chega no 4, ela tem o volume mínimo. Olha que legal. Ela tem o seu volume mínimo aqui, uma certa porção d'água. E ela volta agora a se dilatar. Essa é a anomalia da água. Isso interfere pra gente no volume e na densidade. Eu vou mudar esse volume daqui. Eu vou mudar essa unidade. Não gostei muito dessa unidade, não. Vou colocar em centímetro cúbico, tá? Vou deixar a unidade de volume ali compatível com a unidade de volume da densidade. Maravilha? Vamos então comigo. Tô aqui a temperatura de 0. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu vou de 0 até 4... a ideia, o normal é que dilatasse, né? Mas o que acontece é que o volume, ó, diminui. Então, olha o que está acontecendo, gente. O volume está diminuindo.
o volume vai diminuir até o 4 e vai voltar agora a aumentar. Aqui, ó, eu tenho o meu ponto de anomalia, tudo bem? Tudo bem? Essa aqui é a minha faixa de anomalia, então o volume faz isso. Ele diminui e depois aumenta. Enquanto a densidade, lembra que a densidade da água é 1? Ó, 1 grama por centímetro cúbico. O que acontece? Se o volume diminui, a densidade, ó, aumenta. Tudo bem? Veja que a densidade vai ter esse gráfico. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá vendo? A partir do 4 ela volta ao normal. Com isso a gente está vendo que essa anomalia mexe na densidade. Como ela mexe na densidade, como é que eu vou achar a densidade final? Tem como? Claro. Veja comigo aqui como que a gente encontra a densidade final. Veja que densidade é massa sobre volume. Então, densidade inicial vai ser massa sobre o volume inicial. Se eu dilatar ou se eu contrair, pô, beleza. A minha densidade muda, o meu volume muda, mas a massa não muda. Opa, volume. Tá? Como assim, professor? Eu tenho 1 kg de um certo material, 1 kg de água. Pô, se eu dilatar esse 1 kg de água, ele vai continuar sendo 1 kg de água. Ou seja, a massa no início, ela pode ser a densidade inicial vezes o volume inicial. Só que a massa também vai ser o seguinte, ó. Densidade final vezes o volume final. Veja que eu vou poder igualar a massa no início igual a massa no final. Porque a massa não vai mudar, tá bom, gente? Se eu pego esse copinho d'água aqui, por exemplo, ó. Tem 200 gramas aqui de água. Se eu aquecer e resfriar, ele vai dilatar e contrair, mas vai continuar tendo 200 gramas de água. Então, olha o que eu vou fazer. A densidade inicial vezes o volume inicial é igual a densidade final vezes o volume final. A densidade final vai ser densidade inicial vezes o volume inicial sobre o volume final. Vou abrir isso aqui. Densidade final vezes o volume. Densidade inicial vezes o volume inicial. O volume final, como é que é na dilatação? É volume inicial vezes 1 mais gama vezes delta θ, não é? Observe que eu vou cancelar aqui, ó. A densidade final, ela vai ser a densidade inicial dividida por 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Veja comigo aqui uma observação. Então, isso aqui é importante para você fazer em algumas provas, tá bom? Veja que a densidade é massa sobre volume. Então, quanto maior for o volume, menor vai ser a densidade. Tudo bem? Maior o volume, menor a densidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma densidade mínima. Ó, aqui eu tenho densidade mínima. Enquanto aqui eu vou ter a densidade máxima. Valeu, pessoal? Então essa aqui foi a nossa aula de anomalia da água. Um abraço, espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau.